Bom, alguns recados importantes. Eu queria pedir, por gentileza, para aqueles que tiverem perguntas, porque nós vamos ter uma sessão interativa daqui a pouquinho, que colocassem as suas perguntas no chat, sempre começando com um asterisco para facilitar a nossa identificação. Se for possível, evitar as conversas no chat, o boa noite, né? O olá, meus amigos e tal, só para não encher muito o chat, que depois fica mais difícil de nós identificarmos onde estão as perguntas e partirmos para a parte de debate. Nós teremos dois blocos, aliás, três. Um primeiro é um bloco que o Gino vai conceituar esse tema, Management 3.0, tão relevante, que está, nesse momento, sendo muito debatido, que tem tudo a ver com mudanças organizacionais. Na sequência, eu vou tecer pequenas considerações e a gente vai abrir para a parte interativa. Muito bem, era isso que eu tinha para esse primeiro momento. Gino, é contigo. Eu vou dar um stop share e vou passar a bola para você. Obrigado, professor. Uma Vai em frente, meu amigo. Primeiro, agora sim, oficialmente, boa noite a todos e a todas que estão aqui com a gente mais uma vez. Professor Vicente, obrigado por abrir essa oportunidade mais uma vez aqui. É realmente uma alegria muito grande e uma honra estar contigo. Quando eu estou contigo, já falei, eu saio um profissional melhor, uma pessoa melhor, porque aprendo aqui numa fonte inesgotável de conhecimento e de vontade de compartilhar esse conhecimento. Obrigado de coração mais uma vez. Bom, vamos falar um pouco do tal do Management 3.0. E eu gostaria de começar esse papo com uma reflexão importante. O Management 3.0, ele é uma nova versão, então quer dizer que as versões anteriores elas estão desatualizadas, sim ou não? Pensa aí, vê o que você acha e o que você vai achar ao final desse bate-papo aqui. Trouxe alguns slides, a ideia deles é só dar uma ajuda para a gente entender um pouquinho o que eu vou falar, mas eles são só apoio mesmo. Bom, vamos lá. Primeiro, por que o tal do Management 3.0? De onde vem isso? Bom, se tem o 3, é natural e é totalmente aceitável que haja o 2 e o 1. E de onde isso tudo começou? E aí, como o professor falou, muito bem falou, sobre gestão de mudanças, tem tudo a ver com gestão de mudanças. Olha só a frase desse cara. A questão central nunca é estratégia, estrutura, cultura ou sistemas. O cerne da questão é sempre sobre como mudar pessoas. E está avançando automaticamente. Deixa eu ver se aqui é alguma coisa na minha transição. Deve ser. E aí eu vou mexer nela aqui. Beleza. No entanto, embora o Kotter, pai de gestão de mudança, fale sobre isso, quando nós estamos pensando em fazer uma mudança na nossa empresa, por onde é que nós começamos sempre, por acaso? Ou a gente começa pela estratégia, ou a gente começa pela estrutura, ou a gente começa pela cultura, ou a gente começa pelos sistemas. E aí a gente vai fazer a gestão de mudança. E no final das contas o que ele fala é, escuta, tudo bem, mas não é por aí. No final das contas o que a gente quer é sempre mudar o comportamento das pessoas. E por isso que o H. Steinbock mexeu tanto comigo, porque ele começa com o H, ele começa com o fator humano. Então se o que eu quero mudar é o comportamento das pessoas, nada mais justo que começar com eles, né? Porque é daí que a gente está falando. O Management 1.0, vou apagar um pouquinho o meu vídeo para não conflitar com o slide, depois a gente volta. O Management 1.0, ele tinha uma questão. Ele tratava as pessoas como máquinas. Então eu partia de um princípio, de uma premissa, que as pessoas eram peças de uma grande máquina. E o que eu podia fazer era substituir essas peças à medida que elas fossem se desgastando, ou até mesmo quebrando. E por que isso acontece? Porque o Management 3.0 ele vem muito do contexto da primeira Revolução Industrial. É no momento em que nós estávamos substituindo o trabalho manual, braçal, por máquinas. Então tinha as grandes máquinas movidas a vapor e fazendo o trabalho de humanos ou de animais. Quando eu começo a dividir de forma... Descartes tem uma participação muito grande nisso, né? Quando eu começo a dividir o trabalho em caixinhas e tentar atribuir à pessoa a menor parte de um trabalho e a soma de todas as partes vai dar o todo,
É fácil eu substituir uma pessoa que aperta o parafuso por uma outra que aperta o parafuso também, porque a soma dos parafusos apertados ao fim do dia dá a minha produtividade. Então, isso é a gestão 1.0, quando eu trato as pessoas como partes de um processo substituíveis por outras pessoas para poder fazer aquele trabalho. Naturalmente, isso não deu muito certo quando eu passei a entender que as pessoas não são apenas peças, elas são parte fundamental do trabalho, e mantê-las motivadas, engajadas, felizes, pode ser um fator importante. Nisso começa a nascer o 2.0. Então, começamos a perceber que o desafio de trabalhar com pessoas era muito maior do que de trabalhar com máquinas. Pessoas têm vontades, pessoas têm necessidades, e as pessoas têm momentos na vida em que elas têm necessidades diferentes, elas querem ou não querem alguma coisa. Isso, no final do dia, faz toda a diferença. Você pode fazer todo o processo de mudança. Se a pessoa que vai usar aquilo no final do dia resolver que não quer usar, acabou o problema. E ela tem autonomia para poder fazer isso. Logo depois, vocês devem se lembrar disso, né? Apareceu uma nova filosofia de que as pessoas são o ativo mais importante da nossa organização. Quantas vezes nós ouvimos isso? E aí livros começaram a sair sobre esse tipo de gestão, e o líder servidor, enfim, e tudo isso é muito bonito, tudo isso fez muita diferença. No entanto, apesar de entendermos que as pessoas são os ativos mais valiosos, o ouro, né, o ego, os rótulos da alta gestão seduzem a gerência. Então, os grandes títulos e os grandes benefícios, os grandes bônus, o sistema de gestão por objetivos, que acabou sendo muito impactado por isso, porque quando você coloca um objetivo para as pessoas alcançarem, o comportamento delas bom ou não tão bom, levando ao mesmo objetivo, no fim das contas passa a não ser relevante, porque atingiu o objetivo. Então, ter os bônus, ter as diferenciações em relação a equipe do fulano de tal é muito boa, parabéns fulano de tal. Isso começou a inflar o ego. Então o grande problema da gestão 2.0 é que, embora nós já tenhamos entendido aqui que as pessoas são importantes nas nossas empresas, o ego foi o grande vilão disso aqui. As pessoas gostam da hierarquia, elas querem hierarquia, mesmo sabendo que as pessoas são importantes. Eu não quero abrir mão da minha função de chefe, eu quero manter essa função. A gestão 3.0, ela passa a ter uma nova visão sobre as organizações. Elas não enxergam as organizações como algo, uma máquina, ou como um clube, né, com silos, com chefes e subordinados. Ela enxerga as organizações como uma grande comunidade. E o nosso objetivo passa a ser que a comunidade como um todo, que a empresa como um todo, se beneficie do nosso trabalho, independente da nossa função. A discussão que o Management 3.0 traz, e o autor se chama Jürgen Appel, é uma discussão que aparece muito no mercado financeiro também. O Bill Gates falou uma frase, se eu não me engano, na década de 90, acho que 94, salvo engano. Ele falou o seguinte: bancos são desnecessários, mas o banking, o serviço bancário, não é. E o Management 3.0 ele traz a mesma reflexão. Será que os gerentes são necessários? Porque o gerenciamento a gestão com ou sem os gerentes. Então, se o gerente quer se tornar relevante, é uma decisão dele agora. Porque a gestão ela não precisa do gerente. A gestão é importante demais para ser deixada a cargo dos gerentes. Essa é a reflexão. Todos nós somos responsáveis pela gestão. Somos uma comunidade responsável pela gestão da nossa empresa. Esse é o mote do 3.0, né? E fala o seguinte: por que todos nós somos responsáveis? Porque gestão, no final das contas, é sobre seres humanos. E a nossa tarefa, nesse caso, a tarefa dos gestores, é tornar as pessoas capazes de desempenhar em grupo as suas funções. Gestão é o fator crítico e determinante. A gestão
feita pelo gerente ou não. Mas se eu sou um gerente, a minha principal função é tornar as pessoas capazes de desempenhar o trabalho em grupo. Um ponto importante é a divisão que o Manager 2.0 traz sobre a questão da gestão versus criatividade, né? Porque cada vez mais, quando a gente fala de criatividade e inovação, os times muitas vezes percebem que eles não percebem que a gestão faz parte do trabalho deles também. E que não é uma coisa dos chefes. Olha, eu sou o time, aqui eu sou responsável por criar a solução. Você é o gestor. Faça a minha gestão. Me gerencie. Gerencie os recursos da empresa. Gerencie as restrições da empresa. Não, todos nós somos responsáveis pela gestão. Eu também sou responsável por gerir o meu chefe. Eu também sou responsável por gerir os recursos da minha empresa. Eu também sou responsável por motivar e engajar o meu chefe. Embora ele se motive, a motivação é uma coisa intrínseca, é uma coisa pessoal. A motivação intrínseca ela é extremamente importante e alta. A motivação ela é você consigo mesmo. Eu posso influenciar a sua motivação. Eu posso te ajudar nesse processo. Eu posso influenciar o seu processo motivacional. Eu não preciso ser seu gestor para fazer isso. Todos nós temos essa função. Uma vez que eu passo a entender a gestão no Management 3.0 como algo distribuído, eu passo a não ter influência direta sobre as pessoas. Então eu preciso gerir o ambiente. Por que eu preciso gerir o ambiente? Porque eu parto do princípio que o trabalho da gestão passa a ser projetar e executar os sistemas que envolvem essa empresa, quer dizer, a relação entre as pessoas e processo da empresa. Eu parto do princípio que a gestão se torna distribuída e eu, enquanto gestor, não preciso mais gerir o que você faz. Eu preciso manter um ambiente preparado e produtivo, e me faz lembrar muito da conversa que a gente estava tendo agora há pouco, né, professor? A terra, eu preciso manter a terra fértil, porque uma vez que eu consiga manter aquele ambiente produtivo, você, no seu papel, na sua gestão, é capaz de produzir e gerar o seu melhor fruto. O Management 3.0, ele vem muito nessa questão aqui, ó, gerenciar o sistema e não as pessoas. Gente, o que é o sistema na minha organização? É tudo aquilo, toda aquela rede que envolve a relação entre as pessoas e os processos da sua empresa. Que vai desde a comunicação, o ambiente de comunicação, a forma como nós nos comunicamos, até restrições de o que não podemos fazer e por que não podemos fazer. E nesse ponto, o Jürgen ele traz algumas ferramentas que nos ajudam, passo a passo, a identificar quais são os principais pontos. Oi? Acho que alguém abriu o microfone. Nos ajudam a identificar, passo a passo, quais são os pontos em que o gestor pode melhorar o sistema. Se eu puder resumir o Management 3.0, são ferramentas que ajudam o gestor a melhorar o sistema. Por que melhorar o sistema, Gino? Olha o que esse cara fala aqui, ó. Brian Merrick. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Eu vou dar um minuto só. Pode ir em frente, não se preocupa não. Beleza? Olha só essa frase do Brian Merrick, um cara muito conhecido na comunidade de XP. A personalidade individual de uma pessoa é apenas o menor contribuinte para o desempenho geral do sistema. A maior parte é determinada pelo ambiente. Não é de onde o Brian tira isso. Provavelmente foi daqui, ó. Dessa função, criada por um cara chamado Kurt Lewin, isso aqui ficou conhecido como a equação de Lewin, que é derivada de uma teoria chamada teoria de campo, vocês podem depois dar uma analisada nela como um todo, em que o Kurt chega à conclusão de que é o seguinte: o comportamento de uma pessoa é o resultado de uma função entre a sua personalidade e o ambiente. Ele prova isso nessa teoria. Lembra que a gente falou lá no começo que o Kotter trouxe? Que no final das contas é sobre como mudar o comportamento das pessoas. A mudança, na verdade, é como mudar o comportamento das pessoas. E você, como gestor, que trabalha numa mudança, trabalha num ambiente de constantes mudanças, cada vez mais,
você tem esse papel de influenciar o comportamento das pessoas, como você pode influenciar o comportamento das pessoas, então? Segundo Lewin, você pode influenciar de duas formas. O behavior, né, o comportamento, ele pode ser influenciado pela personalidade e pelo ambiente, environment. O quanto nós conseguimos mudar a personalidade de uma pessoa. A comunidade científica se divide muito com relação a isso. Porque boa parte da comunidade científica, a maior parte, entende que é impossível você mudar a personalidade de alguém. A outra parte que entende que é possível, se divide em duas também. Uma entende que é possível ao longo da vida, e essa é a menor parte da comunidade científica, e a outra parte entende que é o seguinte: você consegue mudar a personalidade de alguém até os 30 anos. Depois dos 30 anos, aquela personalidade se cristaliza e você não consegue mudar mais. Independente de se é possível ou se não é possível, eu acho que todos nós entendemos que, mesmo que seja, não é algo tão fácil, porque mesmo na comunidade científica, isso ainda não é um consenso, muito pelo contrário. Então, se mudar a personalidade de alguém é tão difícil, olha aqui porque, cientificamente, o Management 3.0 escolhe ensinar o gestor a tornar o ambiente o mais adequado possível para que as pessoas tenham o comportamento que nós desejamos. E falando de novo do Kotter, se no final do dia é sobre mudar comportamentos, gerir o ambiente, de fato, parece ser a escolha certa. Uma coisa importante aqui é que o Management 3.0 não é um framework, não é um método, não é uma metodologia, não é um grupo de processos. A palavra que estava aqui, na verdade, era mindset. Eu tirei essa palavra de propósito porque essa palavra ela ganhou uma abrangência tão grande que eu já não sei mais onde ela está. Quando você fala mindset, as pessoas já escutam coisas tão diferentes e algumas pessoas, inclusive, já param de ouvir na hora. Falou mindset, a pessoa para de escutar. Então, talvez essa palavra tenha que sair um tempo aí do nosso vocabulário para ela voltar a se encontrar e a gente passar a utilizá-la novamente. Não sei se vocês concordam com isso. É uma forma de pensar combinada com uma coleção de jogos, ferramentas e práticas em constante evolução para ajudar qualquer profissional a gerenciar a organização. Olha que interessante. O Jürgen ele não criou nenhum conceito e nenhuma teoria nova. O que ele fez foi instrumentalizar diversas teorias existentes para que os gestores possam melhorar e influenciar o sistema. Como? Por meio do ambiente. E para isso ele criou um bichinho chamado Marte, que é um bichinho que tem 6 olhos. Deixa eu ver se eu tenho uma figura do Marte aqui para mostrar para vocês. Eu tenho. Olha aqui, ó. Esse cara que eu vou mostrar para vocês aqui é o Marte. O Marte, muita gente tem o que isso aí é um alienígena? É uma árvore. A ideia dele as pernas dele. Uma das pernas é o pensamento sistêmico e pensamento complexo, e a outra é liderança. Então, liderança é uma das pernas dele, que está apoiado esse ser de 6 olhos aí, que é o Marte. Liderança e gestão, e depois pensamento sistêmico e pensamento complexo na outra perna. E são 6 olhares do gestor dentro do mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. Vou passar rapidamente por eles para a gente poder conversar, o objetivo não é explorar aqui. Mas para um gestor poder influenciar o ambiente e com isso melhorar o comportamento das pessoas e conseguir ser um gestor mais eficaz, dentro do ambiente de constantes mudanças, ele tem que, primeiro, partir do princípio que as pessoas têm que estar felizes e motivadas e para isso elas têm que ser realizadas. Eu preciso empoderar as pessoas, e empoderar não significa delargar, jogar as coisas na mão das pessoas, mas delegar conscientemente, e delegação é uma coisa acordada, não é arbitrária. Eu deleguei para você, se vira. Não, isso não é delegar, isso é delargar. A delegação é uma coisa que nós combinamos, nós acordamos, nós planejamos isso acontecer e trabalhamos fortemente a confiança para que isso possa acontecer. Alinhar restrições, porque afinal de contas, equipes autoempoderadas não significa anarquia, não significa ausência de regras. Precisamos ter claras as regras. A diferença é que empoderar uma equipe auto-organizada é dar a ela autonomia para decidir dentro das restrições que o ambiente tem. E isso é necessário. Quem é pai de crianças aí, já foi, sabe muito bem disso. Quem não foi, mas já viu crianças sendo educadas, sabe disso. Crianças precisam de limites. E isso dentro da nossa casa. Equipes, da mesma forma, elas querem limites, elas precisam de limites. Não adianta você querer dar
um autoempoderamento para a sua equipe, sem que ela conheça os limites, porque você vai colocar a sua equipe em risco. Ela pode se machucar por não conhecer os limites da sua atuação. Desenvolver competências, e aí sim, quando a gente fala de competência, não é só conhecimento, mas é também conhecimento. Então aqui ele vai falar do chá, mas não só do chá, fala do chá, conhecimento, habilidade e atitude, valores muito fortes, como trabalhar os valores da sua equipe, isso é muito importante também. Crescer a estrutura, principalmente com relação à comunicação, como eu consigo desenvolver uma estrutura que acomode e favoreça o crescimento da minha equipe. Isso ele vai te trazer técnicas de indicadores, medições de desempenho, ferramentas e processos organizacionais que te ajudem a ter uma boa comunicação e melhoria contínua. Né? No final, a gente acaba voltando para o PDCA de novo. Né? Não tem como escapar dele, ainda está por dentro de tudo isso. Então, como ao final de tudo, conseguir avaliar o quanto eu fui bem ou não fui bem, aprender com isso e adaptar isso no próximo momento, logo seguinte, para que eu possa melhorar. Management 3.0 é melhor gerenciamento com menos gerentes. Eles defendem fortemente uma estrutura cada vez mais horizontal, mas não quer dizer que os gerentes não existam mais. Se eles trouxerem valor para dentro desse time, se eles entenderem que o chapéu do gerente não faz alguém superior ao time, mas parte do time que olha o ambiente e o desenvolvimento das pessoas, eles são muito bem-vindos cada vez mais. Com isso, fechamos aqui essa pequena parte introdutória, só realmente para estimular perguntas para que a gente possa discutir um pouquinho mais. Beleza, Gino. Muito obrigado. Eu vou tecer algumas considerações aqui a respeito do que a gente falou e vou compartilhar alguns slides. Primeiro, uma coisa interessante, quando você fala das pessoas serem felizes dentro das organizações, aqui no HCMBOK, né, a gente tem um capítulo que fala das competências essenciais dos líderes de mudanças. E você falou do chá, né, o domínio do conhecimento, que seria o domínio cognitivo, a habilidade, que seria o domínio psicomotor, a atitude, que seria o domínio afetivo ou emocional, que está muito ligado à motivação intrínseca, à inteligência emocional, motivação, né? Você também falou, o motivo que nos leva a uma ação. Portanto, é algo que vem de dentro, é intrínseco, né? Naturalmente. Claro que existem os fatores extrínsecos que eu sempre comparo. O fator intrínseco é a chama, tem que estar acesa. O fator extrínseco é o copo de gasolina. Agora, um copo de gasolina caindo numa vela apagada não tem nenhum efeito. Então, você precisa ter um mínimo de chama acesa. Mas aqui, esse foi um capítulo que a Carla escreveu, essa parte, ela acrescenta ao chá mais outras duas coisas. O S, por exemplo, né, seria o chase, e o S, que tem a ver com o sentido, seria o saber por que fazer, a capacidade de refletir e identificar o senso de propósito, que seria o domínio criativo e reflexivo, que é, sem dúvida, fundamental, faz parte do Management 3.0, você conseguir ter um propósito de vida que esteja alinhado com o propósito da organização, o que faz muita diferença, porque dentro do estudo da ciência hedônica, da ciência da felicidade, cujo grande ícone é o professor Tal Ben-Shahar, pelo menos contemporâneo, dos dois pilares que já se conhecem, um deles tem a ver com as relações sociais e o outro tem a ver com o propósito, esse seu senso de propósito, de uma coisa que é maior, que te conecta, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Outra coisa que eu queria compartilhar é esse livro aqui, ó, chama-se Man at Work, do Dr. Paulo Gaudêncio, infelizmente falecido nos últimos anos, acho que há 2 anos atrás. Esse livro é fantástico, porque ele antecipa muita coisa que o Jürgen Apelo vai depois consolidar no Management 3.0. Ele fala aqui da coisificação do ser humano, pessoas tratadas como coisas, respondem como coisas, coisas não pensam. Portanto, isso seria a subversão de qualquer possibilidade, tanto das pessoas se realizarem, quanto de você montar equipes auto-organizáveis e até mesmo autogerenciáveis. Então, feitos esses 2 comentários, eu vou compartilhar a minha tela com vocês para
compartilhar algumas ideias aqui, né? Então, a primeira delas é que, embora o Kotter ele fale que tem a ver com a questão comportamental, e isso é disso que a gestão de mudança trata, é de apoiar a implementação dos objetivos estratégicos, né, das mudanças que são necessárias para uma organização através das pessoas, e isso implica em engajar as pessoas, isso implica em gerir os antagonismos também, evitar que as pessoas consigam corroer o ambiente de mudança e até, muitas vezes, fazer com que a mudança não se consolide, não se institucionalize na organização. E, como resultado dessa mudança comportamental, você vai ter um impacto enorme na cultura organizacional. Você vai remodelando. Tem que lembrar que cultura organizacional é um elemento vivo e que, mais do que nunca, nós precisamos criar culturas nas organizações, ou a cultura nas organizações, que seja uma cultura resiliente o suficiente para que você possa ter uma grande quantidade de mudanças no mundo exponencial, volátil, acontecendo simultaneamente, com baixo impacto e sendo absorvidas naturalmente pela organização e o seu corpo de stakeholders, o que é um enorme desafio. Aliás, quando a gente fala dessa questão de management 3.0, vamos gerenciar o sistema, não as pessoas. Na verdade, até você precisaria de menos gerenciamento, você precisaria de menos níveis hierárquicos, precisaria de menos chefes, mas você vai tocar em temas que são extremamente delicados. E 3 que são ácidos corrosivos do processo de mudanças e que certamente implantar esse pensamento, essa maneira de pensar diferente, essa filosofia Management 3.0, ela vai tocar em questões ligadas a ego, que todos nós temos, né? O ego, que é uma palavra que inclusive vai se conectar com egocentrismo, com egoísmo, as questões ligadas a status, a poder, que são muito importantes para o ser humano. Isso, do ponto de vista antropológico, poder é algo que se encontra no Homo sapiens, mas que a questão do poder está presente desde o Homo habilis, inclusive em grupos de símios mais desenvolvidos, que são os chimpanzés, existem disputas de poder. Nesses grandes grupos existem disputas de poder. Então, isso, se a gente encontra em outros animais, né, que geralmente são gregários também, se relacionam em grupos, imagine dentro do ambiente organizacional. E, sobretudo, as agendas pessoais, quer dizer, faz parte das minhas ambições, o que eu desejo para a minha carreira, como eu desejo crescer, esse pensamento que, embora ultrapassado, ele ainda é ultrapassado, vamos dizer, na linha filosófica, mas na linha do tempo ainda é muito presente, que é quando mais gente eu tenho debaixo de mim, mais poder eu tenho, mais eu tenho chance de ser promovido, mais eu tenho chance de ser reconhecido, de ganhar mais, porque o meu propósito ainda está muito ligado com uma filosofia natural que nós importamos e que está ainda presente no nosso inconsciente coletivo, que vem desde os baby boomers, de conquista, de compra, né? Muitas vezes até assim, uma coisa que está mudando bastante com a economia compartilhada, as pessoas já não sonham tanto em comprar o seu apartamento, porque elas podem compartilhar, não sonham tanto em comprar o seu carro, porque podem compartilhar ou a sua bicicleta, ou o seu guarda-chuva, ou qualquer outra coisa que seja. Mas, no ambiente organizacional, essas 3 coisas ainda serão ácidos corrosivos importantes. De todos esses elementos aqui, que são os elementos que nós tratamos na HCMBio, que fazem parte da cultura organizacional, existem 2 que são de maior pressão e maior influência no processo de mudança. Quer dizer, se você é uma empresa nova, está nascendo hoje, está sendo criada com a filosofia Management 3.0, ótimo, porque vai ser muito mais fácil. O seu desafio vai ser manter isso vivo, manter essa cultura modelada da maneira que você gostaria, na medida em que a empresa cresce. Porque ela pode nascer no modelo Management 3.0 e se ela crescer, daqui a pouco você tem ações na bolsa, você tem investidores, aí você vai se deparar com outros elementos que fazem parte dos modelos de gestão, como, por exemplo, compliance.
que é um tremendo destruidor de qualquer modelo mais aberto de Management 3.0, de qualquer filosofia de gestão um pouquinho mais aberta. E aí a prática de gestão de pessoas, de bonificação, por exemplo, também é outro componente que vai ter um peso enorme, porque, de fato, existem muitas organizações que a gestão é dirigida especificamente por bônus. Eu, inclusive, no meu trabalho de gestão de mudanças, já tive contatos com projetos que, ao fazer o diagnóstico, a minha sugestão foi: para o projeto e começa de novo, porque vai dar errado. E a resposta do cliente foi: não posso, porque temos que entregar até dezembro, porque isso faz parte do meu bônus, faz parte do bônus do meu chefe, faz parte do bônus do chefe do meu chefe. Eu falei: ok, você pode entregar em dezembro, mas vai dar errado. Eles entregaram em dezembro, deu errado. Em março me ligaram, né, porque existe sempre também uma figura não muito real de que a gestão de mudança é capaz de transformar e corrigir todos os defeitos originais dos projetos. Não, se você não pensou nos aspectos humanos no curso do projeto, aliás, desde o seu nascedouro, desde que ele entrou na discussão estratégica da organização, ufa, aí depois, então, é muito mais difícil. E o outro elemento, esse que é fundamental, que tem um toque, uma capacidade de transformar a cultura, é a atitude das lideranças. Então, tudo aí vai depender desse elemento das lideranças. Não é fácil implantar Management 3.0. Aliás, uma das coisas que me fascina nessa discussão é que é o ar utópico que ele tem, porque a gente precisa de utopia, a gente precisa sonhar com maneiras diferentes. E o que é utópico hoje, no tempo, pode deixar de ser, na medida em que a gente tem também uma certa evolução moral, né? Tem um aspecto aí fundamental de inteligência emocional, de várias outras variáveis que vão interagir, né, neste contexto, mas se você vê que a atitude das lideranças é uma coisa tão importante na cultura, na maneira que uma organização se estrutura, se você tem um líder que é um pouco mais aberto, que empodera, que inspira, que estabelece os limites e deixa o time alcançar suas metas, deixa o time errar e não considera erros fracassos, considera erros parte do processo de aprendizagem. Aí esse líder sai, entra um outro líder que tem um modelo mental de comando e controle. A cultura muda. E é provável que alguns funcionários deixem a empresa também porque se sentirão desconfortáveis com esse novo modelo, né? Então, basicamente, essas eram as coisas que eu queria compartilhar com vocês. Esse é o momento, quem quiser dar um print screen nessa tela. Eu sou o CEO do Human Change Management Institute, que patrocina e promove aqui esse evento, o Papo de GM, Papo de Gestão de Mudanças. Está aí o nosso site, meu e-mail, meu LinkedIn, meu primeiro nome é João Vicente Gonçalves, e agora nós vamos abrir para uma sessão interativa de perguntas e respostas. Está num bom momento para a gente começar a discutir. Estamos cumprindo direitinho o nosso horário, estamos a 35 minutos. Espero que vocês tenham colocado as questões no chat. Vamos lá, para a gente começar a responder. Eu tinha pedido para botar aqui com um asterisco as perguntas para facilitar a nossa vida. E o João Humberto pergunta, então, Gino, ia te perguntar ontem, mas estava um pouco tarde. Ele está falando sobre o livro e aí me pergunta a diferença entre gestão de mudanças ágil e aplicar o ágil na gestão de mudanças. Aplicar o ágil, uma coisa é você ter um projeto que está usando uma metodologia ou um framework, um pensamento, um modelo, uma abordagem ágil, e a gestão de mudanças vai ter que se adaptar, porque existem, inclusive, alguns papéis que podem ser convergentes dependendo da metodologia que você usa, por exemplo, na parte de comunicação, na parte de contato com os stakeholders, gestão de conflitos, etc. Uma outra coisa é você implementar um modelo de gestão ágil da mudança, onde a grande complexidade não está... o que exige que você vá desenvolvendo ciclos e fazendo entregas em partes, está na dificuldade de se prever o nível de engajamento e a resposta humana àquela mudança. Então, eu teria que ir um pouco mais a fundo e voltar no outro webinar para falar sobre a teoria do Knef, né, com ambientes mais simples, mais fáceis, ambientes complicados, ambientes complexos, e é no ambiente complexo que o ágil se encaixa.
Mas é basicamente o seguinte, se a complexidade, e eu vou te dar um exemplo, você está implantando um shared service, a complexidade está na resposta das pessoas, na resistência natural, você não precisa implementar compras, finanças, TI, recursos humanos, tudo junto. Aliás, nem finança, você pode pegar finança e implantar primeiro o contas a pagar, depois os contas a receber, e assim, cada ciclo você vai colhendo feedbacks, identificando qual é o MVC, que é o Minimum Viable Change, e depois, na medida em que você vai interagindo, você pode encontrar o MAVC, que é o Maximum Viable Change. Quer dizer, eu posso criar simultaneidade e ter várias mudanças. Aí eu já posso chegar num ponto que eu estou implantando tesouraria, contas a receber, contabilidade simultaneamente. Mas eu tenho que quebrar essa inércia e fazer alguns casos de sucesso antes. Resumidamente, para a gente não fugir do nosso tema, convido você a se inscrever no nosso canal no YouTube do Human Change Management Institute, porque essa conversa que nós tivemos sobre Agile no Papo de GM, com o Gino, inclusive, está lá à sua disposição. Tá? José Marcos Carvalho Araújo pergunta, Gino, como conciliar indivíduos e interações, mais do que processos e ferramentas, com a necessidade de gerir o sistema do Management 3.0? Gino, é contigo. Muito boa essa pergunta, Marcos. Porque, num primeiro momento, na tua pergunta, me dá a impressão de que você colocou as coisas como conflitantes. Então, putz, como fazer isso e isso? Como gerir as pessoas, como gerir o sistema e indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas? Quando, na verdade, se você gerir o sistema e não as pessoas, é aí que você vai permitir que elas se interajam. O problema de gerir as pessoas, não o sistema, é que aí eu acabo com a interação e com a solução emergente, porque eu parto do princípio que eu dou o comando e controlo. Eu dou o comando e controlo. Eu dou o comando e controlo. Então eu estou gerindo se você está fazendo aquilo do jeito que eu disse. O gerir o sistema eu te digo quais são os limites, então nós não podemos gastar mais do que R$1.000, nós não podemos fazer isso fora do horário de trabalho, você não pode fazer assim, não pode fazer assado. A partir daí, eu vou te dar o melhor ambiente possível para você conseguir se desenvolver e desenvolver o trabalho que você tem que fazer. Eu estou gerindo o sistema para que o sistema não te atrapalhe. Tem uma frase de um cara chamado Edward Deming, que é o seguinte, nenhuma pessoa, por melhor que seja, vencerá um sistema ruim. Nunca. E esse cara escreveu um livro chamado Out of Crisis, antigo pra caramba, que eu recomendo muito. Nenhuma pessoa, por melhor que seja, vencerá um sistema ruim. Então, gerindo o sistema, eu garanto que as pessoas tenham consigam dar o seu melhor. E me dá um exemplo de gerir o sistema aí, Gino. Te dou um exemplo. Por exemplo, se você chega para as pessoas e cobra as pessoas por criatividade, cobra as pessoas por pensem fora da caixinha, deem soluções novas, colaborem, cooperem e cria indicadores individuais por silo, você, na sua área, é medido... Quer ver? Um exemplo mais prático, acho que mais do dia a dia da gente. Vamos supor que cada um de nós aqui formemos um time de vendas. Temos aqui agora 81 pessoas. Vamos supor que nós tenhamos aí 15 times. Vou fazer a conta direita aqui para não errar. Dividido por 4, 20 times com 4 pessoas. Mais ou menos isso. Vai sobrar um pouquinho. 20 times com 4 pessoas. Imaginem só que cada um desses times seja uma área da nossa empresa. Maravilha. Então agora eu vou criar um indicador. A nossa empresa é uma empresa de vendas. Então, quanto mais a gente vender, melhor. E aí eu crio um indicador. Pessoal, você tem que vender pra caramba, hein? O time que vender mais vai ganhar um bônus no final do mês. E aí o seu time descobre uma técnica para conseguir vender melhor. De repente, olha, se você conseguir mostrar esse benefício do produto que os outros não sabem, os clientes compram melhor. E o seu time dispara a venda no primeiro mês. Você acha que o seu time, que ganhou o bônus por ter sido o time que mais vendeu, vai compartilhar a boa prática com os outros? Dificilmente, porque a partir do momento que você compartilhar aquela boa prática, no mês que vem o bônus pode não ser mais seu. O que eu, gestor, acabei de fazer? Acabei de arrebentar o sistema. Não você, o sistema. Eu gerei em você um comportamento extremamente egoísta, porque o sistema de indicadores ele vai contra a produtividade do grupo, ele favorece a produtividade individual. Como
como é que eu resolvo isso gerenciando o sistema? Muda o indicador, tira o indicador da meta do grupo, coloca o indicador. Quanto mais todos nós vendemos, todos vão ganhar mais. E aí, quando você encontrar uma boa prática, você vai querer compartilhar. Então, isso ajuda em vez de atrapalhar. Beleza, Gino, obrigado. O Cristiano Lucas levantou a mão, eu não sei se ele quer fazer uma pergunta ou um comentário. Cristiano, você precisa abrir seu microfone. Sinta-se livre para interagir conosco. Cristiano? Ele colocou aqui a pergunta. Ah, ele colocou a pergunta. Tá bom, beleza. Então vamos em frente. Bom, o Rafael pergunta aqui, Gino, como aplicar a preparação do ambiente em organizações complexas nesse mundo VUCA, que é para lá de complexo, né? Onde mudanças estratégicas ambientais, conhecimento e também pessoas mudam constantemente. Como criar e manter esse ambiente coeso? Rafa, vou te dar uma resposta que ela não é simples como ela vai parecer. São poucas palavras, mas a resposta é extremamente difícil de implementar. O nome para isso que você está falando é gestão de mudanças. Se eu fizer a gestão de mudanças, eu consigo resolver esse problema. Se eu fizer a gestão do problema, gestão de mudança não é pirotecnia, não é queima de fogos, a equipe de gestão de mudanças não é aquela que faz os eventos, como eu tenho visto acontecer em boa parte das empresas. O time de gestão de mudança é o que faz o evento, é o que coloca todo mundo junto para se abraçar. Nada contra isso, não tenho absolutamente nada contra, é ótimo isso. Só que isso não é gestão de mudança, a gente pode chamar isso de outra coisa. Agora, depois que o problema acontece, eu chamo a gestão de mudança e falo, olha, aconteceu um problema. Gestão de mudança, vem me ajudar com a gestão da mudança. Isso não é mais mudança, isso é problema, é gestão de crise, isso é outra coisa. Então, como conseguir preparar esse ambiente? Preparar o ambiente faz parte da gestão de mudança. É isso aí, eu concordo plenamente. É um grande desafio você desenvolver um ambiente onde a gestão de mudanças faz parte da cultura e as pessoas estão tão preparadas que elas também conseguem fazer a autogestão da mudança muito facilmente. Agora, isso de fato também tem um lado utópico, embora tenha avançado muitíssimo nos últimos 10 anos. Muitíssimo. Eu acho que esse é um universo, inclusive, não tem muito tempo, foi em 2012 para 2013, com o lançamento da 5ª edição do PMBOK, que se começou, de fato, a falar de gestão de mudanças organizacionais dentro do ambiente de projetos, a partir dali, chamando primeiro de Stakeholder Management, mas nos guias complementares o PMI começou a falar de gestão de mudanças organizacionais. Na verdade, é preciso falar disso na gestão de programas, na gestão de portfólio e na gestão da estratégia da organização. E é um capítulo também que a gente aborda no HCMBOK com o Change Management Office, cuja principal função é isso, criar uma empresa altamente resiliente, capaz de mudar na velocidade que o mercado, que o ambiente social, mercadológico, político exige. Gino, o Luciano pergunta o seguinte, quais são as ferramentas utilizadas no Management 3.0? Acabei de jogar o link aí, tanto para o Luciano quanto para o Gabriel. Aqui você vai ter acesso a todas as ferramentas e práticas que o Management 3.0 oferece. Agora, uma recomendação aí. Cuidado com isso, porque as ferramentas e práticas elas só instrumentalizam conceitos muito poderosos que vêm por trás disso, como, por exemplo, teoria da complexidade, teoria de jogos, teoria da agência, cibernética e várias outras coisas que eles exploram muito, muito fortemente. Então, conheça profundamente aquilo que você está querendo antes de usar as ferramentas, porque senão você pode colocar sua equipe num ambiente caótico, imprevisível, porque você não conhece a profundidade daquilo e o resultado negativo que aquilo pode dar, como, por exemplo, indicadores. Você vai encontrar lá uma das ferramentas, é o OKR. Se você não tiver um profundo conhecimento sobre como aplicar o OKR, você corre o risco de aplicar aquilo e gerar um sistema de indicadores perverso que vai colocar a tua equipe uma equipe para comer a outra. Beleza, Gina, obrigado. O Marcelo comenta aqui para o Marcos, acredito que gerir o sistema significa gerar as condições para que as pessoas cheguem o mais perto possível da auto-organização. Perfeito. Coloca os indivíduos no foco, que o Gino já tinha comentado também, excelente. O Bruno pergunta se seria possível aprofundar compliance como um problema. O compliance em si não é exatamente um problema, mas ela entra em contraposição com
a filosofia de Management 3.0, na medida em que ela tem um foco muito grande em buscar os responsáveis e os responsabilizáveis. Tem que lembrar que todo esse movimento, inclusive de Sarbanes-Oxley, por exemplo, ele começou quando nós tivemos os escândalos da Enron, da MCI, da Parmalat, com números que foram forjados. E aí a grande pergunta, e muita gente foi presa ali, diga-se de passagem. Empresas desapareceram. E a grande pergunta era, como é que nós perdemos o controle sobre isso? Então, a partir dali, inclusive do ponto de vista legal, se instalou o Sarbanes-Oxley, depois passamos a chamar de Sarbox, depois só de SOX, e toda a técnica de compliance, ela visa deixar rastreabilidade, portanto, ela reforça a figura do gestor como controlador, o que é, de certa forma, um contrassenso no Management 3.0. Então, eu não estou dizendo para acabar com compliance, mas estou dizendo que é um desafio que nós ainda precisamos encontrar o ponto de equilíbrio, porque muitas empresas hoje são geridas exclusivamente por questões de compliance, o que desafia esse processo de empoderamento, esse processo de uma certa liberdade com responsabilidade, torna mais complexo você estabelecer determinadas práticas que são propostas pelo Management 3.0. Tá? Pessoal, vocês acham que existe um limite, aqui está falando Francisco Sobral, um limite ao tom dado atualmente à inovação, considerando a disrupção, tolerância ao erro, etc., para que essa pegada não atrapalhe a boa coesão nas nossas organizações? Eu posso comentar um pouco, depois o Gino complementa. Um limite ao tom dado à inovação, considerando a disrupção. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas quando você fala em tolerância ao erro, eu acho que o limite da tolerância ao erro está entre o erro, né, que é resultado de um processo de tentativa de acerto e que não é, portanto, nenhum problema, não é para ser escondido, ele é parte de um processo de aprendizado, e que pode levar, sim, a descobertas que te levam à disrupção. Note que as grandes descobertas foram frutos, entre aspas, do acaso, né? Nunca é bem um acaso, mas a penicilina está aí para nos mostrar isso, o post-it está aí também para nos mostrar isso. Eu acho que o cuidado é só quando você torna a coisa permissiva a um ponto de se transformar em irresponsável. E aí o Gino usou uma figura de linguagem muito boa, uma alegoria que eu acho que faz muito sentido, que é nós como pais. A gente tem que dar liberdade, temos que criar filhos para que eles voem e eles possam ter independência. Mas isso não quer dizer que a gente não precise dar limites. Ao contrário, sem dar limites, você vai criar um monstro, não um filho. Liderar é essa arte de você se tornar desnecessário, mas desnecessário como agente controlador. Por quê? Porque as pessoas conhecem e têm a responsabilidade de encontrar quais são os limites em que elas podem atuar com liberdade, errar, aprender com seus erros, não esconder, mas documentar os erros como lições aprendidas ou não. Não sei se eu te respondi, mas o Gino pode complementar aí. Legal, deixa eu colocar um slide aqui, porque o Management 3.0 aborda isso, eu gosto muito desse tema, vou falar um pouquinho sobre ele, não tanto quanto eu gostaria. A diferença do erro da falha. O erro, nós podemos nivelar o conceito da seguinte forma: erro não é igual a falha. O erro, ele pode ser, se nós estivermos trabalhando com más práticas, quer dizer, eu sei como eu deveria estar fazendo, e eu fiz errado, eu negligenciei um processo, algo que já era conhecido, e eu errei, isso é totalmente diferente da falha. Porque o erro, ele é decorrente de uma prática ruim, e a falha, ela vem num ambiente de experimentação. Como você pode perceber, eu tenho nesse gráfico, que é chamado de Celebration Grid, 3 colunas. Os erros, que podem me dar, eu posso ter sucesso com os erros, mas é a famosa sorte, né? Então, eu errei, eu fiz uma coisa totalmente errada, eu negligenciei, estava mexendo no telefone celular enquanto eu andava com o carro, e acabei sem querer bater no carro num poste de ouro. Num pote de ouro.
fiquei milionário com a batida do carro. Você vai começar a dirigir agora falando no celular, procurando novos potes de ouro. Não, isso foi um erro, um acidente. Isso não pode ser levado como uma... Você não pode reconhecer, recompensar alguém por ter tido sucesso errando. O erro, normalmente, ele te traz prejuízo. Então, você aprende muito pouco com esse tipo de erro. Agora, a falha é diferente. A falha, ela vem com um experimento. Pode ver que na coluna do meio, o percentual de sucesso e de falha é o mesmo. Porque o que você busca com o experimento é o aprendizado. Tanto você ter sucesso e não aprender nada, quanto você falhar e não aprender nada na sua experimentação, é terrível. Da mesma forma, se você tiver sucesso e aprender, ou falhar e aprender, o ganho é o mesmo. O experimento com sucesso ou sem sucesso, ele só vale se você tiver algum aprendizado que você possa usar no futuro com ele. No entanto, práticas são processos do dia a dia. Run the business. Run the business não tem falha. O aprendizado é muito pequeno. Você busca a maior quantidade de sucesso no processo. E se você tiver sucesso ali, você não fez mais do que obrigação. Por que eu trago isso? Porque a gente tem ouvido muito falar comemore o sucesso, comemore as falhas. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque as falhas que você vai comemorar são aquelas que você fez em ambiente de experimentação, ambiente seguro para falhar. Para a gente não começar a ter pessoas queimando dinheiro das organizações, como não começar a ter pessoas jogando dinheiro das empresas fora, por terem executado processos de forma errada, e dizer que estão fazendo isso não é inovação. A inovação ela não acontece não. A inovação acontece com experimentação, com budget controlado, eu tenho um orçamento para inovar, é que nem jogo. Por que os jogadores de pôquer, aqueles que de fato são os maiores do mundo, são sempre os mesmos? Porque eles separam o orçamento deles, o orçamento de risco. E inovação é alto risco, é venture capital, é 1 em 10. Tatiana, É um em 10 tem janta, minha dar filha. algum tipo de sucesso. Tem E jantar. aí, o que você vai fazer? Você vai separar o orçamento de inovação dos outros, do orçamento de run the business. Se der certo a inovação, ótimo. Mas ela acontece no ambiente de experimentação. Muito bem, alguém falou em jantar, aí eu vou lembrar que a Dá gente está fome agora, né? chegando no finalzinho aí, que todo mundo deve estar com fome. Tem mais 5 minutinhos, 6 minutinhos, vamos acelerar aqui para a gente responder a todo mundo. Mais alguém falando de compliance, e aí vem uma pergunta do Marcelo, professor, o que você acha do ProSci? O ProSci, na verdade, é uma empresa criada na década de 90, pioneira na área de... Não pioneira, mas uma das mais... uma das entrantes assim, mais importantes na área de gestão de mudanças. Eles fazem benchmarks que são muito interessantes. Eu acho menos focados no mercado latino-americano, eles estão mais focados no mercado, esses estudos e benchmarks no mercado americano, eles têm uma cara muito americana, naturalmente. Tem uma inspiração muito grande, um alinhamento muito grande com o trabalho do John Kotter. E a ferramenta, né, o guia que o ProSci usa é o ADKAR. O ADKAR ele tem conceitos muito interessantes de gestão de mudanças. Ele vai numa linha de gestão de mudanças mais conceitual, é mais abstrata, é menos aplicável, talvez, não sei se aplicável, mas é um pouco mais difícil para o gerente de processos, projetos de processos, para a pessoa que tem um pensamento mais lógico, cartesiano, para ele colocar isso dentro do plano de projeto dele. A grande diferença do HCMBOK é muito mais a estrutura do HCMBOK, macroatividades, atividades, os conceitos sempre têm alguma coisa que são parecidos, embora a gente tenha trazido para o HCMBOK algumas inovações que você não encontre nas teorias mais antigas, da década de 80, década de 90, ali desde o Daryl O'Connor, John Kotter, ProSci com ADKAR, o Kurt Lewin, que hoje o Gino mencionou, que foi o primeiro, talvez o primeiro cara de escrever processos de mudanças com os 3 estágios da mudança, né? O descongelar, mudar e recongelar. O Kurt Lewin é considerado o pai da psicologia social, para vocês terem uma ideia. Só que a teoria dele, hoje, ela já não pode ser aplicada, porque não tem mais o recongelar. A gente vive num mundo líquido de mudanças exponenciais. Isso na década de 40, 50, era possível pensar nisso. Então, da mesma forma,
Em gestão de mudanças, nós adoramos usar uma expressão do Heráclitos que diz que nada é permanente exceto a mudança. Portanto, se nada é permanente, a gestão de mudança, ou a maneira como a gente fazia a gestão de mudança no passado, ela também tem que mudar. E a gente precisa descobrir, inclusive, como é que será essa gestão de mudanças do futuro. Eu acho que é só essa consideração, mas para você é uma companhia que eu, como empresa, uma companhia que eu admiro bastante. E acho que, como todas, têm a sua virtude e as suas necessidades de ajuste também. O Gino, inclusive, se eu não me engano, é formado no ProSci e no HCMBOK, né, Gino? Pode até falar um pouco mais aí, você pode talvez ter um parâmetro de comparação melhor do que eu, né? O ProSci, ele é muito... O que eu senti quando eu fiz? Eu fiz primeiro o HCMBOK e depois o ProSci, né? Então, eu queria fazer os dois. O ProSci, realmente, como o professor falou, ele não acontece muito fácil aqui no Brasil, até porque é focado realmente na América do Norte, principalmente. E quando eu conheci o ProSci, ele traz muitos indicadores e ele olha muito para a estrutura e para a parte do hard da empresa, para a parte dura da empresa. Já o HCMBOK, ele puxa o H. Então você vai encontrar processos no HCMBOK, você vai encontrar ali uma parte teórica grande, no entanto ele puxa o foco para o lado humano. Já o ProSci, ele te dá ferramentas, ele te dá software, ele te dá técnicas ali que você vai aplicar. Só que o que eu percebo? Se você não tiver o foco no lado humano, não dá certo. Então é muito legal você conhecer as duas abordagens. Eu vejo que elas são diferentes. E para mim, o que fez mais sentido hoje é olhar o lado humano do negócio. Até porque no final do dia, quem decide fazer ou não a mudança é a... Vocês conhecem do que eu estou falando. Quem tem filho pequeno aí sabe do que eu estou falando. No final do dia, se vai tomar o remédio, se não vai, se vai escovar o dente, se não vai, tem um serzinho autônomo ali, a minha tem 1 ano e 11, e que tem uma autonomia danada e não tem ferramenta técnica que funcione com ela quando ela não quer. Mesma coisa com a equipe, mesma coisa com a empresa. É gente, né? É gente. Ainda é gente. Quando a gente fala de ferramenta nesse universo humano, tem que tomar muito cuidado, porque você faz, por exemplo, uma pesquisa de engajamento. É muito mais difícil você capturar de fato o estado de engajamento do Gino numa pesquisa, porque ele, se eu fizer uma pesquisa direta, ele vai tender a dar uma resposta política, né? A menos que seja um sincericida. Então ele vai se mostrar engajado. E, na verdade, nesse momento, ele passa a ser um boicotador velado. É aquele cara que te diz, está tudo bem, conta comigo, mas nos bastidores, no cafezinho, no corredor, ele vai jogar diferente. Então, muitas vezes, esse ferramental que te leva para a massa, para o entendimento da massa, ele mascara o entendimento real do comportamento humano, do estado humano, do sofrimento, das angústias humanas frente a um processo de mudança, e nada vai substituir nunca a sensibilidade humana nesse contato olho no olho. Aliás, no ano passado saiu uma pesquisa, no final de 2017, uma pesquisa publicada na Harvard Business Review, dizendo que a interação humana, essa pesquisa foi feita só nos Estados Unidos, imagina se fosse no Brasil, ela é até 34 vezes mais eficaz e mais persuasiva do que qualquer interação que você faça por meios indiretos, como e-mail, como uma pergunta, uma pesquisa que você envia para o cara preencher e tal. Então, é sempre um cuidado você nunca perder de vista essa relação humana, porque o trabalho é em torno do comportamento. Então, muitas vezes o que as pessoas precisam é serem ouvidas. E em comunicação humana, no aspecto de gestão de mudança, ouvir é mais importante do que falar. Ok? Beleza. Aí pergunta aqui, Vicente Gino, como vocês veem a possibilidade de implantar esses princípios na gestão, no ciclo de gestão de políticas públicas? E tem uma outra pergunta embaixo, que também fala, mas em um regime CLT, RGU não sei o que é, mas CLT eu sei, no ambiente público, normal, como realmente ter uma equipe autogerenciável sem caracterizar assédio pelo estabelecimento de metas, reconhecimento por competência e impacto financeiro? Gino, isso é contigo, que é um cara que conhece muito de setor público, eu acho que pode ser mais efetiva a sua resposta que a minha. Obrigado, professor. Bom, naturalmente não é uma resposta fácil de dar.
porque nós, no caso do setor público, principalmente no caso do setor público, a gente tem um contexto que tem que ser explicado. E a nossa cultura contribui muito para esse contexto. Desculpe. Veja só, nós partimos de um princípio que o comportamento de um grupo é determinado pelo pior comportamento que uma pessoa desse grupo teve em algum momento. Se eu faço alguma coisa errada na empresa, em vez de lidar comigo, a empresa cria um normativo para que nenhum de nós possa fazer algo errado novamente. Estou com uma alergia muito forte e já está no final essa alergia. E isso trava o sistema. Então, se eu não conseguir trabalhar fortemente com a confiança nas empresas públicas, cada ato vai acabar gerando um normativo que impeça os outros de errarem também. E hoje a gente tem milhares de normativos nas empresas públicas. Resposta não tão fácil assim. Trabalhar a confiança nas empresas. Isso é terrível de fazer, mas tem que ser feito. Como conseguir isso, né? Como conseguir trabalhar a confiança nas empresas públicas. Isso olha na caixa. Hoje a gente tem milhares de manuais normativos que regem a empresa. Se eu não conseguir trabalhar com um ambiente de confiança, que gere as pessoas, se eu cometer um erro, esse erro vai ser resolvido na esfera do Gino. E não eu vou partir do princípio que todos nós agora podemos errar. Olha só a quantidade de problemas que nós temos na nossa sociedade por causa disso. Autenticação, reconhecimento de firma, senha, quantos processos são criados por falta de confiança. Cada vez que alguém erra, nasce um novo normativo, uma nova lei para proibir que você erre também. Hoje eu fui no consulado americano tirar o visto, vou fazer uma viagem, se Deus quiser, para fazer um curso lá, e eu fiquei o tempo todo pensando quantos processos eu estou passando ali, porque alguém um dia quis jogar uma bomba, porque alguém um dia quis fazer um atentado, porque alguém um dia... Olha só a quantidade de entraves que nós temos nas nossas leis, porque em vez de tratar a situação, eu generalizo. Todos vocês são capazes de fazer algo errado, então todos nós hoje pagamos pelos erros acumulados nos últimos séculos. Empresas públicas passam mais por isso do que as particulares. Então eu preciso primeiro trabalhar fortemente a confiança no ambiente público e ver quais normativos não fazem mais sentido, que leis não fazem mais sentido, porque a pessoa responsável por aquilo não existe mais. E hoje eu continuo tendo normas, que é o tal do compliance, que são dispensáveis se eu trabalhar a confiança. Beleza, Gino. Já indo para o finalzinho aqui, galera, porque o papo tá bom, mas a gente precisa encerrar, tá? Ventura Júnior pergunta aqui o que a gente pensa das ferramentas de tipologia de personalidade, cita o MBTI, o Nearest Type Explorer, esse eu não conheço, o MBTI eu conheço bem. Excelente ferramenta. Olha, eu acho que essas ferramentas, você pode usar, além dessas, tem o DISC, que tem uma abordagem mais comportamental, o MBTI está mais ligado à personalidade. O EQI, que tem a ver com inteligência emocional, enfim, aí tem o Hogan, tem uma grande quantidade de ferramentas que são muito úteis. Eu acho que elas são grandes ferramentas para autoconhecimento, para as pessoas se conhecerem. Precisa de ter um consultor muito bem preparado para dar feedback para essa pessoa. Eu acho meio delicado você divulgar esse tipo, né, o resultado desse tipo de assessment para outras pessoas, mas ela pode ser usada no processo de seleção de uma equipe, sim, com certeza, na formação da equipe, para você ter estilos complementares, que você acaba tendo na diversidade, você ganha mais. Então, só esse cuidado na maneira de aplicar para você não expor ninguém, né? Isso aí sendo feito, está tudo certo. Aí vem aqui, Luciano Gabriel, ferramentas práticas, beleza, tem mais uma coisa de ferramentas. E aí vem uma galera contribuindo aqui, o Ventura também contribuindo aqui com um livro. Pessoal, vão clicando aí, porque quando a gente fecha aqui o
o Zoom, né, o chat ele desaparece, tá? Então vocês não vão ter acesso depois, ele vai clicando e salvando ou fazendo um copiar e colar. Show, MM, que deve ser o que falou do Marcão lá. Marcelo Miney, é. Quem é? É o Marcelo Miney. Ah, ok. Valeu, Marcelo. Você é um grande mestre, Marcão, entendido, muito obrigado, totalmente esclarecido. Considerando a necessidade de alta resiliência dos agentes, grupos ou pessoas, qual o risco de ruptura de limites na vontade de ajudar? Muita gasolina na chama. Olha, eu, quando trabalhei nas organizações Globo, o presidente do Sistema Globo de Rádio, ele dizia uma expressão que eu acho que é bastante conhecida, que é o seguinte: é melhor segurar maluco do que empurrar paspalho. Eu concordo totalmente. Não era bem paspalho o que ele dizia, mas enfim. O fato é que é muito difícil você pegar aquela pessoa que de proatividade zero, que não assume o protagonismo das coisas, que não se vê como um agente ativo e tirá-la, quebrar essa inércia. Agora, quando você tem que estabelecer limites, tem um risco, claro, tem um risco sim, né, da pessoa passar do ponto. E aí é o teu papel como líder de dar feedback, de mostrar esses limites. Né? Se ela começa a extrapolar muito, mesmo você dando os feedbacks, aí ela está cometendo muitos erros. Né? Ela não foi mais uma falha, como o Gino mostrou lá, né? Se eu estou certo, Gino, na minha interpretação, inclusive que aí ela está sendo irresponsável, ela está né, quebrando um pacto, né, de estruturação, de organização, até onde ela pode atuar ou não. Então, eu acho que é por aí. Né? Palavras para feedback, eu acho. Uma questão importante, professor, que eu acho que, não sei se você concorda, se vocês concordam, que me lembra muito do CEO da Lego. O CEO da Lego, ele não punia ninguém por resultado. Ele punia alguém, ele recompensava ou não alguém por ter ajudado ou por ter pedido ajuda. Olha que coisa legal isso. Esquece o resultado. Eu vou buscar o comportamento. Se você pede ajuda ou ajuda as pessoas, ótimo. Se você errou, tudo bem, não tem problema. Se eu garanto que você está tendo um bom comportamento, se o resultado não foi bom, não foi intencional, não foi por desleixo, não foi um mau comportamento. Foi uma fatalidade. O teu comportamento é bom, né? E meu pai fazia isso, meu pai me deu um indicador, né? Ai de você se eu te pegar fumando. Ele falava isso. Eu comecei a fumar com 11 anos, ele foi descobrir com 18. Então, quer dizer, o indicador que ele me deu estava 100% durante 7 anos. Olha só, o indicador molda o comportamento. Agora, não foi o comportamento que ele me deu. Ele não queria me ver fumando. Isso deu certo. Da mesma forma, será que a gente está buscando bons comportamentos ou bons resultados? O pedir ajuda e o ajudar, ele pode ser excelente sempre. Isso passa por você, como líder, criar um clima de abertura e confiança. E feedback ativo, constante, imediato. Isso faz muita diferença. Feedback é uma coisa que não pode perder o timing. Feedback não tem data para acontecer, ele tem um momento certo, tá? E aí vem aqui um comentário, considerando a necessidade... Bom, esse a gente passou, aula muito produtiva, obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Marcelo Miney. Gino, por favor, qual é o nome do livro? Você já respondeu. Thanks, boa noite. Gino, no começo da sua fala, achei sua descrição do papel do gerente contendo um certo ar de Scrum Master. Faz sentido isso? Pode ser, mas não precisa ser, porque o Scrum Master, o que ele é? Né? Quando você pega a pergunta de prova, inclusive, ele é uma figura de gestão? É uma figura de gestão. Do quê? De processos e não de pessoas. Então, essa parte está muito alinhada, né? Então, o gestor que mexe no ambiente, ele está preocupado com o quê? Com os processos organizacionais, com a organização como um todo, e não com as pessoas. Pode ser, mas não precisa ser. Quer dizer, eu só tenho que ter esse tipo de gestão, se eu só trabalhar com um time que tem um Scrum Master, não, você pode trabalhar com comando e controle também e ter ali um momento de criatividade, um momento em que eu preciso de um gestor que me permita emergir com soluções. Não é uma exclusividade, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente continua, muitas vezes, vendo as empresas colocando post-it na parede, pintando a sala de vermelho e falando, aqui a gestão é boa agora porque a gente trabalha com Scrum. E você que trabalha com COBOL e comando e controle, você tem mais que sofrer uma gestão ruim e pressão.
a crueldade não tem absolutamente nada a ver com o sistema de trabalho que a gente usa. Um ambiente saudável de trabalho, com compaixão, com amor e com qualidade de vida, ele independe do tipo de gestão que você tem. E trabalhar com Scrum ou não tem nada a ver com isso. Beleza. Bom, vem o comentário do Henrique falando sobre o MBTI, muito bacana, uma frase que gosto muito do Ventura: 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entender de pessoas, você não entenderá os negócios, do Simon Sinek, que é o autor do livro Start With Why, começando com o porquê, e que está super na moda. Aliás, ele tem um vídeo no TED que é bastante interessante. Verdade. Obrigado, pessoal. Aí o Bruno comenta aqui de uma frase: prefiro um inteligente indolente do que um burro motivado. Bom, talvez o ideal seja um inteligente motivado, né? O equilíbrio das coisas aí. Eu queria, antes da gente terminar, eu queria comentar de uma grande inovação que eu nunca tinha visto em nenhum desses eventos, webinars e discussões, que é o grupo do Jorge Santos, que está num barzinho, deve estar tomando cerveja. É o Ricardo, cara, ele está lá, ele está mandando foto aqui no meu WhatsApp, eles estão ali tocando mó terror lá, tomando cerveja. Cara, olha isso, cara, que maldade. Cerveja com gestão, cara. Olha isso. Isso que é um aprendizado motivador. Eu não sei quem foi o agente inspirador. É o Ricardo que faz isso, ele está aí. O Ricardo é um mega transformador aí na nossa empresa. É um cara que muito bom. Olha, pessoal, vocês, para quem não tomou nota do meu e-mail, eu vou colocar aqui de novo, porque a gente quer manter contato com vocês. Quem tiver sugestão de temas para discutir, quem tiver sugestão de pessoas para falarem aqui, como o nosso querido e admirável Gino fez hoje. O Gino é um profissional excepcional, um cara que conhece muito de quase tudo que a gente fala. A gente tem grandes discussões, porque realmente é um mestre, é um doutor que eu respeito demais. Então, se vocês tiverem outras pessoas aí que queiram sugerir temas, que queiram sugerir, manda um e-mail para mim, vai ser um grande prazer. Se quiserem assistir o outro Papo de GM, que foi sobre ágil, vai lá no canal no YouTube, procura Human Change Management Institute, vai ser um prazer estar com vocês. E, por fim, eu quero dar meu abraço ao Gino, parabéns pelo excelente trabalho, foi sensacional estar aqui com vocês. E muito obrigado a presença de todos, estamos com 67 pessoas, chegamos até acho que mais de 80 e chegamos, passamos de 80. Do evento, e tantas mais assistirão os vídeos aí. Foi um enorme prazer. Críticas, sugestões, puxões de orelha, todos são bem-vindos. Pessoal do Chopp, não precisa ir embora não, o Chopp pode continuar, só vai acabar aqui o nosso papo de GM. Beleza? Então, olha... Muito obrigado por tudo, Cadalgino, sucesso total, excelente aula, cerveja com gestão direto da Bahia. Valeu, Gino. Cerveja com gestão, ótimo. Ontem eu estava em Maceió dando uma palestra sobre o fator humano no universo das inovações, num evento grande chamado Mind Talk Extreme, que está rolando inclusive até hoje. Deixo o meu abraço para vocês, se ninguém tem mais nada para comentar. Meu beijo, Deus abençoe a todos, nos vemos aí nas próximas. Foi demais estar aqui com vocês. Genão, obrigado, cara, tu é demais. Professor, obrigado, desculpem a voz aí meio alérgica, meio esquisita, mas não podia jamais não estar aqui com vocês. Os convites do professor Vicente, eles são imperdíveis. Professor, obrigado por existir. Você é um cara que ilumina a minha vida desde o primeiro momento. Já contei a minha história com você. O dia que eu liguei para você, você me atendeu para falar do HUCMI e do HCMBOK. Você é um cara incrível, iluminado e um anjo da guarda. Obrigado a galera toda que está sempre aí com a gente, sempre acompanhando a Rô, o Lu, o Bruno, o Ricardo, quer dizer, Tiagão Bastos, Sobral. Um beijo para vocês. Tem um monte de gente querida aí. Um beijo grande para vocês. Obrigado aí por estarem sempre apoiando e fazendo de mim, uma pessoa melhor. Obrigado. Pessoal, só uma coisa que eu esquecendo aqui, que o marketing está me cutucando aqui, que tem uma promoção. Para quem se inscreveu, a gente tem a lista dos inscritos. Não tem a lista dos que assistiram aqui, mas pelo menos quem se inscreveu nos treinamentos do HCMBOK, que é o HCMBOK Training Certification Program, em português, com livro, material didático, tudo em português, que tem no Rio de Janeiro, em março, em São Paulo, em abril.
e o de maio, que é um virtual ao vivo, né? Nessa ferramenta, inclusive, com vários exercícios e tal, só que é muito menos gente, vocês têm 35% de desconto para pessoas físicas com um pagamento antecipado de até 10 dias. Anota aí que esse é imperdível, vocês não vão conseguir esse desconto numa outra ocasião, algo muito especial para empurrar aqui o nosso Papo de GM para frente. Prazer estar com vocês. Mais informações, manda um e-mail para a gente. Fiquem com Deus. Um abraço. Beijo, pessoal. Valeu. Tchau, Professor, tchau. obrigado demais. Valeu, Gino. Fica com Deus. Amém. Com Deus.